Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo, retomando as gravações agora em 2026, e nada melhor que no Março Amarelo, né, mês de conscientização da endometriose, falarmos de um tema tão importante. E hoje estou aqui com a Isa, né, a gente estava até começando aqui no backstage, né? Vamos ficar de Isa, né? Vamos ficar de Isa. Tem Isa. toda uma complexidade nesse nome. Vamos de Isa, que é mais fácil. Maravilha. Isa, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conosco, para a gente ter esse bate-papo, literalmente. Mas eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece e me contasse de cara, assim, em poucas palavras, quem é a Isa. Obrigada, Patrick, também pelo convite em estar aqui. É uma honra imensa. Acho que você é uma referência muito grande no meio da endometriose, no meio da medicina. Então, estar aqui com você hoje é uma alegria imensa. E, bom, eu sou a Isa, né? As pessoas me chamam de Isa. Eu sempre falo, meu nome ele é muito grande. A gente estava aqui discutindo um pouquinho sobre isso. Mas eu sou Isa, eu sou baiana, eu tenho 32 anos, sou psicóloga, sou psicanalista, sou especialista em saúde da mulher, em neuropsicologia. Estou me especializando agora em neurociências e psicologia perinatal também. E, bom, eu acho que eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa muito voltada à busca pelo conhecimento das pessoas humanas de modo geral, mais ainda das mulheres de modo geral. Então, isso faz parte da minha vida pessoal e, a partir daí, isso vai para a minha história profissional também. Maravilha. Isa, conta pra gente qual que é a sua experiência com a endometriose, como você caiu no mundo da endometriose. Tá. Bom, primeiramente eu tenho uma experiência pessoal, né, uma história de vida de muitos anos de sofrimento. Desde os 13, minha primeira menstruação já foi muito sofrida. E eu, muito curiosa, com muitos sintomas e nenhuma resposta, aos 15 anos eu assisti uma entrevista na TV com uma médica, e eu estava com a minha avó no sofá da sala, e essa médica explicava o que era endometriose, e eu disse, eu tenho isso. E fui desde os 15 atrás desse diagnóstico. Aos 18 comecei a passar com ginecologista, né? Porque naquela época, não, muito novinha, vamos com 18. E não tinha a resposta, então eu fui pesquisando um pouco sobre a doença de uma forma muito superficial ainda, né? Então, não era estudante universitária, não tinha noção de como pesquisar na área da saúde, então eu ia pesquisando de forma muito superficial para entender o que era aquela doença. Então, aos poucos, com a faculdade, eu fui tentando entender melhor ciclo menstrual, saúde da mulher, saúde ginecológica, e fui entendendo um pouquinho mais sobre endometriose e tendo certeza que era aquilo que eu tinha. Aos 27 eu tive meu diagnóstico e foram dos 15 aos 27, né? Muito tempo para conseguir, 12 anos para conseguir o meu diagnóstico, desde que eu questionei, porque se a gente pensar desde o primeiro sintoma, a gente tem 15 anos, né? De sofrimento aí. Então, comecei a pesquisar um pouco mais e aí tinha uma paciente ou outra que eu já dizia, olha, não é melhor você investigar essa cólica, acho que isso não é normal, enquanto eu estava em busca do meu diagnóstico. E aí comecei a estudar um pouco mais a fundo, artigos científicos, seguir pessoas, entender um pouco mais do que se tratava. Em 2024, eu fiz a minha última cirurgia, ali eu já estava me especializando em saúde da mulher e já estava muito mais aprofundada em entender o que era a doença. E quando eu postei no Instagram que eu tinha feito a cirurgia, foi um boom. Eu sempre trabalhei com saúde da mulher, mas naquele momento, todas as mulheres com endometriose no meu perfil vinham me questionar, vinham querer entender um pouco mais a saúde mental da mulher com endometriose, e vieram muitas pacientes porque elas acreditavam que por eu ter passado pela vivência, eu ia conseguir entender melhor a parte emocional delas. Então, foi assim que eu mergulhei de profundamente no mundo da endometriose. Então, já tinha uma pesquisa, uma ideia, um atendimento, e a partir do momento em que surge essa demanda muito grande, eu não dou conta mais de trabalhar com outros universos, né? Claro, tudo em saúde da mulher eu atendo, mas endometriose a gente sabe que exige muito da gente. Então, eu comecei a estudar majoritariamente só na endometriose e fiquei nesse mundo. E muito legal. Eu me apeguei a uma coisa que acho que é importante a gente, antes de entrar na parte
do seu profissional, Sim. se me permite Claro. falar do seu pessoal um pouquinho. Você falou a sua última cirurgia, você fez mais de uma cirurgia. Fiz mais de uma cirurgia. E eu gosto de falar isso porque muitas mulheres que chegam no Instagram, chegam na clínica, que nos escutam também, elas acham muitas vezes que a história dela é única. Recentemente eu atendi uma paciente que ela me disse que ela achava que era azar dela ter acontecido tantas coisas, ter uma vivência tão difícil com a endometriose. E eu fui mostrando para ela que não, contei um pouquinho da minha história, compartilhei alguns contatos e ela ficou muito mais aliviada em saber que não era só ela que passava por aquilo e muito triste em saber que ainda é um problema de saúde pública. Então, eu tenho essa história, né, de desde os 13, sofrendo muito, só aos 27 ter o diagnóstico. Então, você já imagina tudo que eu passei até ter um diagnóstico. Tratamentos, a gente sabe que tem muitos tratamentos incompletos. Então, toma aqui um remédio. Mas um remédio que não tinha esse cuidado. A gente tem só que cortar a menstruação. Então, qualquer remédio serve. Não deu esse, toma esse outro aqui. Não tinha um estudo, né, do meu organismo, de hormônios, de como eu estava. Não tinha equipe multi, não tinha físio, não tinha nutri. Não existia isso quando eu recebi meu diagnóstico. Então, era medicamentos, óvulos vaginais, DIU, enfim. E aí não deu certo, vamos para a cirurgia. Então, eu fiz em 2021 a minha primeira cirurgia. Infelizmente, foi uma cirurgia que eu não posso dizer que foi boa, porque depois da cirurgia eu comecei a ter um sintoma que eu não tinha, que era a dor na perna esquerda. E eu comecei a ter hemorragias que eu não tinha antes tão fortemente. E aí foi uma cirurgia muito difícil para mim, o pós-operatório foi muito difícil. A relação com a equipe também foi muito difícil. E aí eu continuei buscando. Falei, não, tem alguma coisa errada. Eu preciso de uma explicação. Por que eu estou sangrando tanto se eu estou com DIU e era para conter esse sangramento? Por que eu estou com mais dor? Por que eu estou com dor na minha perna? E fui procurando. Passei de 2021 a 2024, 3 anos, em vários profissionais. E foi quando eu desisti. Eu cheguei no momento em que eu desisti de me tratar. E eu cheguei na minha análise, eu faço análise há 10 anos. E cheguei na minha análise e falei para ela, olha, eu não vou tratar mais essa doença. E eu falei, eu vou me entregar. E no dia que eu morrer, eu vou estar muito feliz, que eu só queria morrer. Então, foi muito difícil. E aí, procurando outros médicos, muita negligência, pessoas dizendo para fazer o que eu já estava fazendo, sem me escutar, sem ler os meus exames. E aí foi quando surgiu algumas postagens na internet de alguns outros profissionais. E aquilo não me acendeu uma esperança, mas eu comentei na minha terapia. E aí a minha analista foi uma pessoa muito importante nisso, né? De, olha, Isa, você já passou por um processo, eu entendo, foi muito difícil. Mas vamos tentar? Você já está pesquisando, você já está conhecendo pessoas. De repente você vai confiando em alguém. E aí foi quando eu me permiti de novo passar por esse processo com muito medo de ser como da última vez. E ao contrário, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, foram 2 cirurgias muito diferentes uma da outra, né? Com resultados completamente diferentes, mas com toda essa história muito difícil mesmo de chegar na primeira e depois chegar na segunda, sabe? Acho que é importante. Você trouxe várias coisas aqui que trazem, a gente poderia destrinchar cada uma delas e cada uma delas virar um episódio de podcast. Sim. Mas acho que é importante a gente mostrar isso, o quão comum é. E assim, Sim. eu tô aqui com você, quem não tá, talvez não tenha percebido, mas você se emocionou só de contar a sua história, né? Então, Sim. a gente vê o quanto é verdadeiro e o quanto impacta a sua vida isso. Sim. E quando você contou a questão do pensei em desistir, me veio à cabeça aqui uma postagem há não muito tempo, foi nesse ano, de uma moça mexicana que entrou com um processo de eutanásia por causa da endometriose, justamente porque ela desistiu. Ela tinha múltiplas cirurgias, não tinha tido atendimento adequado, muito provavelmente foi isso que aconteceu com ela. E ela literalmente desistiu, né? Jogou a toalha. E gente, é incrível que isso ainda ocorra, né? Muito. E talvez seja mais frequente do que a gente até imagina. Eu acho que esse é um ponto, inclusive, que a gente precisa atualizar nos estudos, sabe? De saúde mental e endometriose, porque
São relatos diários. Eu não conheço mesmo uma paciente minha que não tenha pensado em algum momento em desistir, que não ia dar certo, que ela era coisa da cabeça dela, então realmente ela tinha que viver com aquilo porque ela estava tentando tratar algo que talvez não existia, né? Então a gente tem muitos relatos de suicídio mesmo, tentativa, ideação, pensamentos, que é separado, né? Então a gente tem o pensamento, que ele é algo cognitivo, então você pensa em suicídio. A gente tem a ideação, então a gente tem o planejamento, então tem ali uma ideia, tem ali um plano. E tem um ponto que é importante, que as pessoas não falam muito, que são os comportamentos suicidas. Os comportamentos nem sempre eles são óbvios, né? Então eu vou provocar algo óbvio aqui para chegar ao fim da vida. Eles são comportamentos sutis, em que a pessoa se coloca em risco. Isso é muito comum. E eu vejo isso muito claramente nos meus atendimentos. E às vezes as pessoas não sabem, porque muitas vezes é inconsciente. Ela não consegue nomear aquilo como comportamento suicida. Por ela está vivendo normalmente. Então eu já ouvi casos... Até porque você trouxe que por ela está vivendo normalmente, cite alguns exemplos, só pra gente... Um exemplo que me marcou muito foi de uma pessoa que ela tinha relações sexuais de maneira desprotegida. E não era uma relação sexual, ela tinha múltiplos parceiros semanalmente e ela estava numa fase de compulsão mesmo. E ela não conseguia ver. Então ela fazia de uma forma desprotegida. E é um risco muito alto. Então pessoas que param de comer, mas não é assim, eu vou emagrecer ou eu vou cuidar de mim. É num lugar de, eu estou muito ocupada, não dá para comer agora. Mais tarde eu como. E aí fez uma refeição ao dia e foi uma refeição ruim. Então, não, mas isso é normal, eu tô na correria, é um momento de estresse, e esse momento de estresse dura 2, 3 meses. Então, esses são comportamentos que colocam a pessoa em risco de vida. Então, pessoas muito descuidadas estão sempre ali, quase sofrendo um acidente, né? Então, como eu sou desastrada, quase fui atropelada hoje. Semana que vem, quase caí ali no metrô, e é um quase... que você vê que tem, é uma pessoa desastrada, uma pessoa descuidada, mas ela está sempre num lugar, num limiar muito importante entre vida e risco de morte mesmo. Então, esses são alguns exemplos que eu já vi muito de perto, em que a pessoa se coloca mesmo num risco de perder a vida, porque ela está num sofrimento. E aí é muito importante a gente lembrar que quem quer morrer, não quer morrer, porque a gente vai desejar aquilo que a gente conhece, já conheceu em algum momento. A gente não deseja algo que a gente nunca ouviu falar, que a gente nunca esteve próximo. Então, quando a pessoa deseja a morte, ela não sabe o que é morte. Ela quer parar o sofrimento. Então, eu cheguei nesse lugar. Eu queria eu esperava o dia que eu não ia acordar. Mas eu não tinha ideações, eu não tinha planejamento. O pensamento, sim. Mas eu não tinha planejamento, eu dizia que eu não tinha coragem, né? Mas eu só queria que eu não acordasse. Eu só queria que eu fosse fazer um exame com sedativo e, de repente, eu não acordasse daquele sedativo. Eu só queria que eu fizesse a cirurgia, da primeira cirurgia, e eu não acordasse mais dela. Então, tem muitas pessoas que têm esse pensamento. Eu quero fazer o exame, eu não quero voltar. Vou fazer a cirurgia, não quero voltar. Eu vou na rua hoje, eu espero que aconteça um acidente, e algumas pacientes dizem isso no consultório, né? Então, eu espero que alguma coisa aconteça comigo, porque eu não tenho coragem e eu quero morrer. E tem aquelas pessoas que elas vão fazendo tentativas, né? E aí, são tentativas que nem sempre vão culminar no suicídio de fato, mas muitas vezes essas tentativas ficam subjugadas, ficam sendo colocadas como alguém que está chamando atenção, né? E aí a gente não sabe quando uma tentativa vai virar realidade. Então a gente tem esse lugar, não só na endometriose, mas pessoas que vivem sofrimentos crônicos, físicos inclusive, psíquicos também, mas quando a gente pensa em saúde física, a gente tem muitas pessoas que entram nesse lugar de desejar a morte. E entre o desejar e o executar, a gente tem uma linha muito tênue, porque a gente não sabe o nível de sofrimento que aquela pessoa vai acordar naquele dia, de repente, né? Uma oportunidade que essa pessoa vai ter. Então, isso é muito sério, muito grave e é muito corriqueiro. É incrível, né? O quão impactante é e o quão complexa é a mente humana, né? Então,
A gente fica assim, às vezes a gente não dá bola para uma coisa que parece boba, mas não é, né? Então, por isso que é uma das coisas que eu mais gosto da equipe multidisciplinar, é o quanto a gente aprende também. Sim. Né? A gente aprende e com isso quem ganha é o paciente, né? Mas a gente também ganha muito no aprendizado, né? Então, eu falo, meu exame físico hoje tem um exame físico fisioterápico que faz parte do meu, que eu aprendi com a minha fisioterapeuta, né? Às vezes eu indago algumas coisas por causa da minha equipe multi. Então, isso a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia e gente, as nossas reuniões da equipe para discussão, além de ser divertidas, lógico, porque a gente, né, tem uma intimidade de conseguir brincar um com o outro, mas a gente são muito proveitosas, né, nesse ponto. Então acho que é muito legal isso. E às vezes a paciente tem uma liberdade maior com um ou com o outro. Sim. E aí ela traz um fato que pode ser muito significativo, que trouxe para a Nutri, que trouxe para a psicóloga, que trouxe para a fisioterapeuta, enfim, que eventualmente ela não sentiu vergonha, não sentiu a vontade de trazer para o médico. Sim. E que isso pode ser importante para o tratamento dela. Então, eu acho que isso tem uma importância muito grande. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais também. A gente consegue realmente ter uma abordagem mais ampla da paciente, né? E não, né, que a gente estava falando antes, não é tratar a doença, é tratar a pessoa. Exatamente. Né? Parece piegas isso, mas não é. Isso é realmente verdadeiro, né? E faz muita diferença. Faz, a gente tem relatos de paciente que, por exemplo, foi fazer a cirurgia e ela marcou uma consulta com o médico antes da cirurgia porque ela estava com medo. E esse médico, e a equipe já pergunta, né? A secretária pergunta, qual é o motivo da consulta? E aí ele poderia, de repente, dizer, tá com medo? Não vou atender, porque eu já expliquei tudo. E ela não tinha dúvida nenhuma, ela só tinha medo. Ela só queria mais um momento com esse médico para firmar esse vínculo e fazer a cirurgia dela. A gente tem pacientes, pensando no caso extremo, a gente tem pacientes que, de repente, sofreram violências, né, sexuais na infância, na adolescência, e ela vai fazer uma cirurgia que vai mexer ali no sistema reprodutor dela, e isso gera um gatilho. Mas para o médico, ela não fala, só fala que tem um certo medo de cirurgia, tem uma ansiedade e tudo bem. De repente ela chega no meu atendimento e ela não tem coragem de dizer. Quando chega no último atendimento antes da cirurgia, ela coloca. E aí o manejo é outro, a gente vai ter que trabalhar isso. E aí, se o médico não sabe, de repente ele vai ser o melhor médico do mundo, a equipe vai ser a melhor equipe do mundo, e às vezes a paciente vai sentir que ela foi negligenciada ou que algo ali saiu errado. Então a gente teve, esse é um exemplo importante, a gente teve essa conversa e eu disse para ela, eu preciso passar isso para sua equipe, mas você me permite colocar isso de uma forma mais sutil, eu não vou te expor, eu não vou detalhar nada, mas eu acho que isso é importante para o toque ser diferente. Às vezes é um toque normal do dia a dia, um cuidado que você tem com a paciente, que a maioria das pacientes fica muito feliz com isso. Mas, de repente, essa paciente já tem uma restrição a mais. Então, é um toque no ombro. Então, é a forma de você puncionar. Às vezes, é a forma de você se aproximar. A linguagem que você usa. Tudo isso interfere. Então, são coisas que nem sempre vão sair numa consulta médica. E aí, eu tenho experiência com outras outras abordagens da equipe multi, então às vezes é com a Nutri que ela se abre. Aí a Nutri me traz algo que aí eu vou tentar com ela ali, puxar aquilo para ver se ela se sente à vontade para falar comigo. Então, acho que a equipe multi é extremamente necessária com esse olhar, né, de que é isso, a gente não trata uma lesão. Uma pessoa, ela tem uma história, para ela chegar em você, ela já passou por médicos antes, a gente não sabe qual é a história que ela tem, né? Histórico de sofrimento físico, a gente não sabe como que é dito na casa dela, né? Então, quantas pacientes chegam muitas vezes, e ela é uma boa paciente, ela tá aberta, mas ela tem uma restrição que não é visível, não é consciente, porque na história de vida dela, ela aprendeu que a mulher ela tem que ser forte e ela não precisa ir no médico. Então, eu tenho paciente com doença autoimune, que ela tem crises gravíssimas e, de repente, ela não vai no médico, não vai no hospital, porque ela aprendeu que ela tem que lidar com um chazinho em casa. Essa paciente vai chegar na sua consulta. Então, se você não consegue ter esse olhar para, peraí, essa pessoa tem uma história, né? De repente, uma paciente que chega extremamente resistente, eu tenho uma história nesse sentido também, que na minha consulta para minha última cirurgia, eu já cheguei com muita raiva na consulta. Eu já passei por isso, então se você, assim, primeiros 5 minutos. Se você for me tratar da mesma forma,
eu prefiro encerrar agora e eu não vou fazer a consulta, que eu não vou passar por isso de novo. E aí foi quando a pessoa que me atendeu, Isa, calma, tá tudo bem, eu tô aqui, eu não vejo características, eu vejo pessoa, eu vou te ouvir. E aí foi quando eu consegui passar pela consulta. Então, se você não entende que isso não é sobre você, é sobre uma história, essa paciente, ela vem de uma história. Então, você não vai conseguir atender aquela pessoa, você vai ficar focado na lesão. Então, acho que essa visão de que estamos tratando uma pessoa, a gente precisa reaprender isso. Exato, sabe? Exatamente. E conta pra mim, então, você falou assim, quando você comentou, quando você postou que você foi operada, e aí veio uma enxurrada, mas você já mexia com saúde da mulher. Sim. E como surgiu o Endopsi? O Endopsi veio muito nessa transição mesmo, né? Então, eu comecei a postar ali, e aí veio muita gente de endometriose, e eu percebi que o meu público estava se convertendo apenas em endometriose. Então, eu ainda atendo, comentei esses dias no Instagram, eu atendo homens, eu atendo pessoas trans, eu atendo mulheres que não têm endometriose, então eu tenho esse público. Só que hoje esse público é 15% da minha clínica, é um público muito pequeno. Porque quando as pessoas viram que eu era psicóloga, eu falava de saúde mental, eu trazia o meu relato, falava muito da minha história pessoal, como que eu lidava, o que eu fazia, elas se sentiam muito confiantes de passar comigo. E aí foi quando a minha clínica virou uma clínica de endometriose de uma forma muito espontânea. E eu falei, não, eu realmente preciso me dedicar mais a isso aqui. E aí foi quando eu comecei a estudar muito, muito, muito mais. E aí, em 2024 mesmo, eu já comecei a ir nos eventos que eu nunca tinha ido, né? Então eu comecei a ir em evento. E aí fui em evento só de ginecologista, pedi para entrar e recebi autorização. Aí fui em evento de endometriose, fui em evento cirúrgico. Queria ver cirurgia ao vivo nos eventos, porque eu queria entender, e aí eu acho que é uma parte que eu me orgulho muito e coloco muito isso para quem trabalha com saúde mental. A gente não pode só pensar na pessoa com a parte psíquica dela, porque a gente aprende, eu sou psicanalista, a gente aprende que o sofrimento psíquico, ele vem de questões da infância, ele vem do inconsciente, e não é só isso, né? Óbvio que não é só isso, mas às vezes a gente interpreta só isso. Mas quando a gente está falando de uma doença crônica, complexa, que afeta a vida inteira, antes e depois do tratamento dessa doença, então a gente precisa entender os mecanismos pelos quais ela ocorre. Então, ali eu nunca tive essa visão de a paciente chegar e já achar que é só a mente. Então, todas as minhas pacientes que chegavam com Isa, eu tenho diagnóstico de depressão, eu acho que eu tenho depressão, acho que eu tenho ansiedade, eu acho que eu tenho TDPM. Eu dizia, tá, qual foi a última vez que você fez exames? Tem uns 3 anos, digo. Desculpa, mas eu não consigo atestar que você tem ou que você não tem sem eu saber como é que está seu organismo. Então, eu preciso que você passe no médico e aí você converse com ele, peça seus exames, seu check-up anual, a gente precisa entender como é que estão seus nutrientes, como é que estão seus hormônios, para a gente chegar, porque às vezes a depressão é falta de vitamina D. Às vezes a depressão é um desarranjo hormonal. Então, primeiro vai eliminar tudo que é físico. Aí, enquanto isso, a gente vai trabalhando o emocional, claro. Aí depois a gente bate o martelo e diz se você tem ou não. Então, eu sempre trabalhei assim. Eu sempre fui muito avessa à ideia de que a psicóloga ela vai trabalhar só com o relato da paciente, no sentido de isso aqui é só psíquico, separar psíquico de físico. Isso não é possível. A OMS explica o que é saúde, né? Então, é biopsicossocial. E aí, nessa, eu estudava muito sobre saúde da mulher, estudava muito sobre endometriose, e eu queria estudar a vivência mesmo das técnicas, e eu queria conhecer pessoas, e eu comecei a mandar mensagem, eu te mandei também, né? Mandei mensagem para um monte de gente, e eu queria me aproximar disso. Então, 2024 foi a virada. Eu era psicóloga de mulheres, de pessoas adultas, e é isso. E aí, como veio essa enxurrada de gente, eu falei, não, preciso me especializar nisso aqui. Foi o ano que eu fui para todo tipo de evento possível que eu pude. 2025 mais ainda, este ano agora vai acontecer mais ainda. E comecei a ler materiais mais atualizados, comecei a ter contato com pessoas que tinham esses estudos mais atualizados. E aí fui me aprofundando nos estudos de endometriose. Final do ano, isso foi fevereiro, comecei em fevereiro, de novembro mais ou menos até fevereiro de 2025, eu entendi que não dava mais para eu focar nas outras áreas, porque eu estudava endometriose todos os dias. Não tinha espaço para estudar outras áreas. E aí foi quando eu mudei
para o Endopsi, né? É uma marca registrada, inclusive. Então eu virei Endopsi. Importantíssimo. É, muito necessário. E aí hoje estamos com o Endopsi. Que legal, que legal. É muito legal ver toda essa trajetória, né? Acho que isso é muito interessante. E eu acho que é importante a gente entender como que a pessoa se inseriu, né? Exato, tem uma história ali, né? Exato, todos nós temos, né? Então, por que que você acabou indo para essa área? Por que que não? Foi a vida que te levou, né? O que que aconteceu? Eu acho que isso é muito legal de a gente entender também, e a gente conhecer um pouco da pessoa. Ah, eu não lembro há quanto tempo faz, mas uma paciente minha tinha me falado, Patrick, as pessoas se conectam com pessoas. Perfeito. Perfeito. Então, assim, por que que tanta gente quer saber da sua vida pessoal no Instagram? É que eu confesso que eu ainda tenho uma trava nisso, tá? Não sou tanto de expor minha vida pessoal, mas... E aí você, eu faço um vídeo super legal de endometriose, super explicativo e tal, aí de repente eu posto uma foto com a minha família, bomba. Uhum. Por que isso? As pessoas se conectam com pessoas. E né? até pensar no nosso público é um ponto importante, com moderação, claro, porque a gente está ali como profissional, mas é uma pessoa que já passou por uma história muito difícil, né? De negligência, de tratamentos mal sucedidos, de falta de escuta genuína. Então, pelo menos quando eu fui fazer a minha última cirurgia agora, eu tinha esse receio. Quem é essa pessoa? Então, às vezes, a paciente, ela quer escutar a sua voz, ver o jeito que você fala, né? Então, de repente, você posta algo pessoal ali, ela vai se identificar de alguma forma para depois chegar, para criar aquela confiança, porque dá aquele peso, né? De quem é essa pessoa? Quem é esse médico? Qual será o jeito dele? Então, acho que na endometriose isso é muito claro, sabe? Não, com certeza. Eu recebi 2 irmãs, estudantes de medicina, para me acompanharem por um mês, né? As 2 de Curitiba, uma foi em 21 e outra foi em 23, ou em 24, não me lembro ao certo. E aí veio a primeira, foi super fofinha e tal. Os pais também super queridos, me mandaram presentes, Ai, que tal, legal. super bonitinhos. Aí ela voltou, aí quando ela já estava fazendo ginecologia, e aí a irmã estava no 5º ou no 6º ano, queria fazer o estágio novo, queria vir comigo, e aí ela falou, você receberia minha irmã? Eu falei, lógico, agora, né, que eu já conheço a família, não tem nenhum problema. Ela veio, tudo, e a irmã, a segunda, quando veio, ela me falou isso no último dia, é muito engraçado isso. Que ela veio com uma impressão de que eu era um cara sisudo e bravo. E aí ela falou desse jeito, pá,